Olá, tudo bem, nono ano? Vamos continuar aqui o nosso assunto sobre orações subordinadas. Lembrando que nós vamos falar sobre as substantivas, tá? Então, o que é uma oração subordinada substantiva? É aquela oração, tá, dentro de um período composto, que a oração subordinada, ela exerce uma função sintática sobre a oração principal. Então, a gente vai ver que função sintática é essa. Aqui no caso das orações substantivas, ela vai exercer uma função de substantivo. Ela vai completar sintaticamente a oração principal com um valor de substantivo. Então, o que um substantivo pode ser? Ele pode ser um sujeito, ele pode ser um objeto direto ou indireto, ele pode ser um predicado, um aposto ou uma adjunta de nominal. Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas objetivas, direta e indireta, tá? Olha só, lembrando que nós falamos na última aula sobre a subjetiva, que é aquela oração subordinada que completa a oração principal com papel de sujeito, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Lembrando a vocês o que é um objeto direto e um objeto indireto. O objeto é o que nós chamamos de complemento do verbo, aquilo que completa o verbo. Então, lembrando mais uma vez que nós temos que saber o que é o verbo, né? O verbo é a palavra que indica uma ação, um estado, enfim. E aí você precisa saber que palavra está completando. Na verdade, nós, como estamos analisando orações, nós vamos ver que a oração subordinada, nesse caso aqui, vai completar o sentido de um verbo, não de um nome, tá? Então, você vai ler a oração principal e vai ler a oração subordinada e você vai perceber que a oração subordinada vai completar o sentido daquele verbo, porque esse verbo vai ser um verbo transitivo, ele vai ser um verbo transitivo, ele vai precisar de um complemento, tá? Direto, sem o uso da preposição, e indireto, com o uso da preposição. Vamos aqui, passo a passo. Como a gente vai identificar, né, a oração subordinada substantiva, objetiva direta e a indireta? Vai ser introduzida pela conjunção que, aqui ó, deixa eu voltar a pegar a canetinha aqui. Pela conjunção que ou se, tá? Uma conjunção integrante. Existem casos também que a gente vai ter outros tipos de não serão conjunções, mas conjunções interrogativas, né? Tipo quem, mas isso aí eu vou deixar para uma outra aula, tá? Como eu já disse, vai completar o sentido de um verbo da oração principal. Pode ter preposição antes, quando for objetiva indireta, e sem preposição quando for objetiva e direta. Então, lembrando que o objeto é o complemento de um verbo. Ele é direto sem o uso da preposição e indireto com o uso da preposição. Então, eu olhei a oração. Vi que a oração, né, a oração subordinada completa o sentido da oração principal, completando o sentido do verbo. Então, eu já sei que é uma objetiva. Se eu tiver preposição, é indireta. Se eu não tiver preposição, é direta. Vamos ao próximo. Então, vamos aqui, olha. Todos querem, olha o verbo aqui. Todos querem. Quem quer, quer alguma coisa. Não é isso? Quem quer, quer alguma coisa. Aí a gente olha assim, todos querem o quê? Que você tenha sucesso profissional. Então, a oração principal aqui, todos querem, tá? Lembrando que na oração principal a gente tem que ter verbo também. Só existe oração quando existe o verbo. Então, todos querem o quê? Que você tenha sucesso. Olha só, que você tenha sucesso profissional, completa o sentido de todos ou completa o sentido de querem? Completa o sentido de querem. Querem aqui é um verbo. Então, essa oração toda, essa oração aqui, está completando o sentido do verbo. Existe preposição entre o verbo e a oração? Ó, aqui não existe preposição. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, sem preposição. E no exemplo abaixo, olha só, ela me convenceu, tá? Ela me convenceu de que eu estava errado. Né? Quem me convence de
alguma coisa. Aí entra aquela questão de regência que a gente falou ano passado, que alguns verbos, eles são regidos por preposição, tá? E a regência, em preposição, aquela para de, para, em, por, com, ok? A aulinha de morfologia, você tem que dar uma olhadinha lá, né, vindo do sexto ano aí em diante para poder relembrar. Mas aqui, olha, a oração principal, ela me convenceu. O verbo convencer, quem me convence de alguma coisa. Eu tenho a preposição aqui, ó, de. Me convenceu de quê? Tá? De que eu estava errada. Olha só, esse de que eu estava errada, completa o sentido de ela ou de convenceu? Do verbo convenceu. Então, eu tenho aqui uma oração que completa o sentido de um verbo com uma preposição no meio, e aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Que maravilha! Então, queridos, olha só, fácil, tranquilo, muito tranquilo. Não tem segredo. Vocês já aprenderam a identificar as orações, a principal e a oração subordinada. A gente tem aquele checklist daquela aula que eu ensinei para vocês como identificar uma oração subordinada e substantiva, tá? Vocês já viram que quando você olha para a oração principal e você acha o sujeito, tá? Você sabe então que a oração subordinada não vai ser subjetiva. Mas quando eu não tenho sujeito, a oração subordinada será subjetiva. Aqui nesse caso, quando você olha aqui, olha, todos querem, quem quer? Todos, então aqui eu já tenho um sujeito. Então a oração subordinada, ela não vai ser subjetiva. Aí você vai olhar, a oração subordinada completa o sentido do verbo ou do nome? De um verbo. Opa! Então aqui, se completa o sentido de um verbo, eu sei que ela vai ser objetiva. Direta sem uso da preposição e indireta com o uso da preposição. Agora é com vocês, tá? Vocês irão fazer esses exercícios aqui. Eu vou dar apenas um exemplo aqui para vocês. Vocês vão separar, vai fazer no caderno, depois tirar foto, postar aqui para mim no Eclass. Você vai separar as orações em principal e subordinada e depois classificar. Fazer só a letra A aqui para vocês. Tá? A professora verificou. Aí você vai separar e vai escrever. A professora verificou, aí você escreve aqui em cima, olha. Oração. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Oração principal. Tá? Aí você vai marcar a oração subordinada. Marca a oração subordinada e escreve. Vai fazer no caderno, tá, gente? Oração subordinada. Só que aí a gente vai classificar. Tá? Como que eu vou classificar? Aqui, eu já sei que aqui, ó, verbo, verbo. Tá? Então, eu já separei minhas orações. Agora, a professora verificou. A professora é o sujeito, então a outra aqui não vai ser subjetiva. Quem verifica, verifica o quê? Verifica alguma coisa. Então, a professora verificou o quê? Se todos os alunos estavam presentes. Então, peraí, essa oração aqui completa o sentido da nome professora ou do verbo verificou? Do verbo verificou. Então, se completa o sentido do verbo, tem preposição? Não tem preposição. Então, tem uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Beleza? Facinho, muito simples, né? Então, agora é com vocês. Analisem as orações, separe em oração principal subordinada e classifique uma por uma, tá? Presta atenção no verbo, no nome. Beijo para vocês e até a próxima.